Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é um convite à leitura da revista acadêmica Fronteiras, no número 24, que é a revista publicada pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo e que traz, nessa edição, uma discussão muito interessante sobre a materialidade do livro para a infância e para a juventude. Quando nós pensamos na materialidade do livro, nós vamos levar em consideração tudo aquilo que faz parte deste processo de composição do que a gente vai chamar de um livro-objeto, que é um livro que se transforma num objeto artístico, porque ele é o texto literário, mas ele é também o projeto gráfico, a ilustração, a reflexão sobre o tamanho da obra, sobre o tipo de papel. Vamos observar que nesse livro, que é um clássico da Ângela Lago, uma das coisas mais maravilhosas que existe na face da Terra, até a contracapa, o guarda-capa é bonito, olha isso aqui. Então é um projeto artístico que vai pensar no tamanho, que vai pensar no tipo de papel, que vai pensar na ilustração como sendo um item que conta a história. Então a história começa aqui. Olha a importância do branco, não é? Antes da gente começar efetivamente a história. Então a história começou aqui, na página em branco, não é? Então quando nós pensamos no livro objeto, nós estamos levando em consideração todos esses itens, que principalmente para a criança e para o leitor mais jovem vão ser de extrema importância, porque eles vão manusear esses livros objeto, não é? Então quando nós observamos esse outro maravilhoso aqui do Fernando Vilela, nós temos o texto e nós temos um trabalho artístico, não é? Então percebam a diferença no tamanho do livro, no tipo de papel, na maneira como a ilustração é feita. Cada um desses livros ele é pensado de uma maneira global, que leva em consideração todo esse impacto da materialidade, tanto para a construção da obra artística quanto para a leitura. É isso que vai também determinar o prazer da criança na leitura, no manuseio dessas obras de arte, não é? Então, o que a revista Fronteiras vai trazer para a gente nesse número, que foi publicado agora no início de julho, é uma série de reflexões, são vários artigos de diferentes universidades brasileiras e também de universidades estrangeiras. Temos aí textos da Itália, da Espanha, de Portugal, refletindo sobre a importância da materialidade do livro enquanto objeto e sobre as pesquisas, o que tem se pesquisado, o que tem se feito a respeito, academicamente, a respeito desta produção. Dentre os vários artigos, eu vou poder destacar apenas alguns neste vídeo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o artigo da professora Ana Margarida Ramos, da Universidade de Aveiro, em Portugal, escrito juntamente com a professora Diana Navas, aqui da PUC São Paulo. E essas duas professoras são as editoras responsáveis por esse número da revista. E aí, nesse artigo, elas vão discutir, entre outras obras, este livro-objeto que eu adoro, que é o Ismalha, é o poema Ismalha, do Alfonso de Guimarães, neste projeto de ilustrações do Odilon Moraes. Olha só, se isso daqui não é um objeto artístico, não é? Observem o formato. Então houve uma preocupação com o formato, com a textura dessa capa, com a cor. Observem que ele não é um livro que a gente vai chamar de livro tradicional, encadernado de maneira tradicional. Então ele é um livro que vai funcionar assim. Então quando eu começo a história, percebam o texto, os desenhos, a ilustração, a cor, o formato, tudo isso vai me ajudar a contar essa história. Tudo isso vai me ajudar a experienciar este poema maravilhoso do Alfonso de Guimarães. Então, para quem não conhece ainda este livro, aí vale muito a pena conhecer. Bom, além disso, tem uma reflexão muito interessante, um artigo sobre a precariedade na produção de livros e livros-objeto para cegos e para leitores de baixa visão. Não é? Então, quando nós estamos num momento em que se pensa tanto em acessibilidade, está faltando pensamento sobre isso. Então, tem um texto muito interessante sobre essa questão. Outro texto que eu achei muito interessante é sobre a obra Frankenstein, de Mary Shelley, que é um romance conhecidíssimo, que tem aí quase 200 anos, em que em 2017 ganhou uma nova edição com um projeto gráfico super elaborado da Dark Side, da editora Dark Side. E aí esse artigo vai refletir
sobre essa nova forma, não é? Sobre esse novo jeito de fazer com que essa obra chegue no leitor mais jovem, bastante interessante também. Por último, gostaria de destacar um texto, um artigo que vai discutir as premiações de livros infantis. Quando a gente pensa que o mercado e principalmente as compras para as escolas, elas são muito vinculadas a essa questão da premiação, esse artigo vai refletir sobre a importância da materialidade do livro, deste pensamento complexo sobre o projeto gráfico, como um dos itens de qualidade, que pode atestar ou não a qualidade de uma obra feita para crianças e jovens. Além dos artigos, nós temos também alguns ensaios e a edição conta também com a sessão de entrevistas. E aí foram convidados 2 criadores de livros objeto, 2 criadores de livros muito interessantes, livros premiados. Nós temos o português André Letria e o brasileiro Alexandre Rampazzo, que vão mostrar alguns dos seus livros, que vão falar sobre o processo de criação dessas obras, que tem uma grande ênfase no projeto gráfico e na materialidade. É muito interessante nós ouvirmos o artista falando sobre o seu projeto, como foi o seu processo e mostrando para a gente essas obras. Então fica aí o convite para vocês acessarem o sumário, eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque aí vocês têm acesso a todos os artigos, ensaios e as sessões de entrevista. Vejo vocês no próximo vídeo.